Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos agora para Números capítulo 10. Tem coisa muito legal aqui. Nós vamos falar sobre as duas trombetas de prata. Segura aí, tá? Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar é o seguinte. Quando que acontece esse evento do capítulo 10? O capítulo 1, quando acontece o censo geral dos israelitas, ele acontece no dia 1º do segundo mês do segundo ano, a partir da saída deles do Egito, certo? Então, quando vai ser a partida do Sinai, que é esse capítulo 10, né? Vai acontecer aqui as duas trombetas de prata e a saída, né, que é a partida deles do Monte Sinai. Então eles estavam no Sinai acampados até então. Nesse dia eles vão sair do Sinai. Que dia que é esse? Dia 20, né? Quer dizer, 19 dias depois do censo. Foi feita a contagem, 19 dias depois você tem a partida do Sinai. No dia 20 do mês 2 do ano segundo, desde a saída deles do Egito. Lembrando que a saída do Egito, o Senhor fala na Páscoa ali dia 14, no dia 15 eles estão partindo do Egito e eles chegam então no deserto do Sinai, ficam acampados aí até, olha aí para você ver, um ano, né? Mais de um ano eles ficam acampados ali, né? E mais de um ano depois, né? Que eles vão partir do Sinai, ok? Vamos lá então. Primeira coisa, podemos ver que a instrução do Senhor podemos ver a instrução do Senhor para que Moisés providenciasse duas trombetas de prata. O detalhe, prata é um metal que simboliza a redenção. São com moedas de prata que foram vendidos, por exemplo, José, Jesus, né? Com moedas de prata que eram pago o resgate dos primogênitos, então redenção, esse metal, né, de prata representa a redenção por isso. Quem viu o estudo de tabernáculo, lá em Êxodo, né, sabe muito bem disso, ok? Então vamos lá. Então, Deus diz para Moisés providenciar duas trombetas de prata que seriam tocadas por quem? Pelos filhos de Arão, os sacerdotes, tá? Em caso de convocação da congregação, isso é para estarem à porta da tenda, ou para a partida dos arraiais, e também em caso de aviso de guerra. São as três circunstâncias em que essas trombetas eram tocadas, tá bom? Então vamos lá, não confunda as trombetas. Detalhe muito importante, estou aqui, ó, detalhes importantes sobre as trombetas. Essa palavra hebraica é muito complicada, é algo assim, Hatzot será, né? Então, por que eu coloquei ela aqui? Para você não confundir a trombeta Hatzot será com outra trombeta que é Shofar, ok? Ao que parece, os termos Yovel e Shofar, ambos traduzidos como trombetas, são sinônimos. Você vai ver um exemplo aqui de Yovel e Shofar aparecendo em Êxodo 19, verso 13 e verso 16. Elas estão ali, né, sendo usadas alternadamente com o mesmo símbolo, tá, de trombeta. Porém, um detalhe que eu queria chamar a atenção. Sendo assim, como bem lembra o Warren Wiersbe, essas trombetas de prata, que é a Hatzot será, não devem ser confundidas com aquelas cornetas. Eu preferi usar o termo corneta. E você vai entender porque corneta tem a ver com corno, que é o chifre, tá? Então, aquelas 7 cornetas, shofar, no livro de Josué, que geralmente são traduzidas como trombetas, e isso confunde o leitor. Por que confunde? Se tivesse escrito cornetas e trombeta, separando a Hatzot será, que são trombetas, com as cornetas, não confundiria no português, né? Porque no hebraico são duas palavras diferentes. Então eu preferiria que fosse traduzido como corneta ou shofar, para ficar mais fácil, para você lembrar do corno, do chifre, tá? Pois estas eram feitas de chifre de carneiro, que é Yovel, que é carneiro, né? Então, o shofar era feito com chifre de carneiro, por isso essas duas palavras são usadas alternadamente. Então não confunda essas duas trombetas de prata com o shofar, ok? E usadas para propósitos especiais, inclusive foram usadas em Jericó, aquelas 7 cornetas, né? Foi já lá na Batalha de Jericó, na batalha não, derrubou as muralhas de Jericó, e na Batalha de Gideão contra Midian, tá aqui, tá ok? Então vamos lá. Esse é o primeiro ponto, não confunda as trombetas. As trombetas e as festas do Senhor. Vale lembrar ainda que, esse aqui é um comentário do Wiersbe também, a festa das trombetas dava início aos eventos religiosos especiais do 7º mês, dia da expiação, Yom Kippur, né? E a festa de tabernáculos. O toque das trombetas, de novo aqui, ó, né?
o toque das trombetas anunciava as comemorações especiais do povo de Israel, inclusive o começo do ano do jubileu, tá? Destaquei aqui que o grifo é nosso, coloquei aqui esse negrito, né? Tá ok? No final, eu vou colocar aqui para você a bibliografia de onde eu tirei algumas informações para esse estudo nosso de Números 10. As trombetas e a festa do Senhor. Continuando. Por exemplo, na obra clássica conhecida como História dos Hebreus, essa obra é lá da época dos apóstolos ainda, né? Está escrito que os sacerdotes serviam-se dessas mesmas trombetas nos sacrifícios, tanto nos dias de sábado como nos outros. Então, essas mesmas trombetas que nós estamos falando aqui, Hatzotserá, elas eram usadas nos sacrifícios, pode ser dia de sábado ou não, tanto faz. Um detalhe que eu queria chamar a sua atenção, embora os levitas eram os músicos oficiais, você pode conferir aqui em 1 Crônicas 23:30, 25, do 1 ao 3, essas trombetas de prata eram tocadas pelos sacerdotes e não pelos levitas, tá ok? Então, os músicos oficiais eram os levitas, mas no caso dessas da Hatzotserá, quem tocavam eram os sacerdotes. Então vamos lá para o que esse capítulo ensina sobre o toque das trombetas. Eu fiz esse gráfico para ficar bem mais fácil. Olha aí, está mastigado, engolido, está facinho mesmo de entender, tá bom? Então vamos lá ver as circunstâncias. Quando tocava-se duas trombetas juntamente, sem retinir, aquele toque longo, né? Apenas um toque longo. Para que servia? Reunir toda a congregação à porta do tabernáculo. Está aqui a referência. Principalmente durante as festas do Senhor. E aí eu coloquei aqui alguns salmos também que falam algo relacionado a esse tema. Segundo caso aqui. Então, duas trombetas sem retinir é para juntar toda a congregação, todo Israel, né? Todos os homens de Israel deveriam vir à porta do tabernáculo. Quando tocava uma trombeta só, sem retinir, ou seja, apenas um toque longo, né? Reunir todos os príncipes, os cabeças, os líderes, né, de Israel. Então, uma trombeta é só a liderança que viria. No caso ali, seriam os 12 líderes, né, um de cada uma das 12 tribos, e os anciãos também. Uma trombeta retinindo, isso é, retumbando, ribombando, ressoando, né, vamos falar assim, partirão os arraiais, os acampamentos, a cada toque na ordem. Então, quando tocava a primeira vez assim, retinindo, uma trombeta só. Partiu os arraiais do Oriente, que é do leste. Judá é a líder, né, a tribo líder daquele acampamento. Segunda vez, acampamento do sul. Rubem era líder, a tribo líder desse acampamento. Terceira vez, é o ocidente, Efraim. Esse não vai aparecer aqui muitas vezes, mas eu vou explicar a você por que está nessa ordem aqui. O ocidente, Efraim, e Dan, depois, é a última dos acampamentos a seguirem. E aí eu coloquei um asterisco aqui, 2 asteriscos, vide Septuaginta, tá? Então, na Septuaginta vai ter lá essa terceira e quarto toque. Também Joséfo, Flávio Joséfo, famoso historiador judeu do século I, ele também vai falar na mesma ordem, tá bom? Então, vai ser no sentido anti-horário. Agora, nós tocamos aqui duas trombetas juntos sem retinir. E quando as duas eram tocadas retinindo? Porque foi duas sem retinir, uma sem retinir, uma trombeta retinindo e agora duas trombetas retinindo. Nesse caso é quando Israel iria sair para a guerra, tá? Então, são 4, na verdade, são 4 propósitos dos toques das trombetas. Então, as duas trombetas retinindo, né? Juntamente, então, era sair para a guerra, algum aviso relacionado à guerra. Tá? Então, tem aqui várias referências, algumas circunstâncias que aconteceu isso aí, tá? Para você. Não se preocupe, todas essas informações estão no nosso site, no artigo que tem o nome de Números 10, tá bom? Está relacionado às duas trombetas de prata. No finalzinho eu vou mostrar para vocês, tá? Um detalhe importante sobre esse toque retinindo é o nome teruá. No judaísmo atual, usa-se 3 ou até 4 tipos de toques distintos. Teruá, tequiá, shevarim e tequiá gedolá. Na Torá, há referência a teruá, que está inclusive relacionada ao dia do toque das trombetas, que é chamado de Yom Teruá, no hebraico.
no primeiro dia do 7º mês, pois nesse dia as trombetas tocarão. Tá? Dessa forma, Shuraki diz que o toque teruá trata-se de uma sequência de golpes de língua rápidos que produzem uma espécie de crepitação ritmada como os gritos de alegria. Né? Então, peguei essa observação aqui para gente. Muito do que está aqui é meu comentário, mas quando não for, eu vou sempre colocar a referência de quem citou, tá bom? Vamos lá, essas duas trombetas, Hatzotzerá, no tempo de Moisés. Nesse tempo, apenas 2 filhos de Arão, né, Eliabe e Itamar, eram sacerdotes. Por isso é citado aqui somente 2 trombetas. Aí, o que vai acontecer? Joséfo diz que foi Moisés quem fez essas trombetas, porque o Senhor fala sobre isso, né? Para Moisés providenciar essas trombetas. E ele fala que foi o próprio Moisés que fez essas trombetas no início. E que eram parecidas como uma flauta, do tamanho de quase um côvado. Então ela era fina, né? Mas na frente ela abria, você vai entender. Essas trombetas eram sem aberturas, então não tinha como você fazer toques, né? E aí mudar a nota, por exemplo, ali. Provavelmente para não haver mudança de notas, a não ser aquela que era necessária para a boca, sendo uma outra extremidade semelhante à de uma trombeta comum. Então é uma trombeta simples, é um lugar para soprar e lá abertura no final. Não tinha buraquinhos nela. Tá, okay? Quase um côvado é cerca de 45 centímetros ou um pouco menor. Então vamos lá, no tempo de Moisés, assim José continua dizendo, os hebreus chamam a Azofra, né? Moisés mandou fazer 2 delas, uma das quais servia para reunir o povo, para as partidas. Inclusive, o Rashi ele vai dizer que foi Moisés que fez, né, essas trombetas. Então, uma servia para reunir o povo, aí eu expliquei aqui, né? Esqueci de escrever aqui, grifo nosso, mas eu já estou destacando agora, para as partidas. Então, e a outra para reunir todos os chefes, quando era necessário tomar alguma deliberação sobre a república. Olha, quando se tocavam as 2 ao mesmo tempo, todos geralmente se reuniam. Então, quais eram os casos? Se reuniam todos para adoração, né, alguma reunião, ou para questão relacionada à guerra. Lembra disso? Primordialmente, as trombetas estavam sob a responsabilidade dos sacerdotes, os quais tinham autoridade para liderar, certo? Assim, esse é o comentário do Carson, né? Assim como as trombetas estavam sob a responsabilidade dos sacerdotes, da mesma forma a pregação, que está ligada com trombetas, tá? Então fica sabendo que a pregação está relacionada com o toque de trombetas também, está sob a responsabilidade dos servos de Deus e dos anciãos em particular. E aqui eu vejo uma coisa interessante, né? Essas 2 trombetas, elas estão relacionadas com um chamamento da congregação para uma reunião, chamamento da liderança, né, dos líderes especialmente, chamamento também da ordem de deslocamento dos arraiais e também para o chamamento para a guerra. E as trombetas, elas também apontam para a pregação do evangelho. Então a pregação do evangelho, se você ler nos profetas, ela está relacionada com tocar trombetas. Eu vejo ali uma conexão dessas 2 trombetas com... É claro que é um comentário, né? É uma probabilidade, mas assim, eu vejo uma conexão com as 2 testemunhas do Apocalipse que estão pregando naquele tempo, tá? Então, não tem nada a ver com as 7 trombetas do Apocalipse, porque esse aqui não tem conexão nenhuma com as 7 trombetas do Apocalipse, porque são apenas 2 e você vai ver que não tem uma relação com os propósitos. Mas quando as 2 testemunhas estão pregando, elas estão profetizando, aí eu vejo uma relação com esse evento, tá? Vamos lá. No tempo de Moisés nós falamos, agora no tempo de Davi. Enquanto Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, essas trombetas foram tocadas na ocasião em que estavam transportando a Arca da Aliança para Jerusalém. Né? Destaquei aqui uma referência. E nesse tempo, o número dos sacerdotes que tocavam essas trombetas diante da Arca do Senhor não era apenas 2, como no tempo do Moisés. Eram 7. Então você vai ver isso aqui. Esse número vai mudar depois, tá? Posteriormente, a trombeta passou a ser tocada na orquestra do templo para adorar a Deus. Olha aí, já entra essa mesma trombeta, esse é o comentário aqui do
do Comentário Bíblico Africano, essas trombetas fazem parte da orquestra do templo. De tal forma é dito que 2 sacerdotes exerciam continuamente esse ministério. Eu fui pesquisar sobre isso aqui e achei esse verso. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com as trombetas perante a Arca da Aliança. Olha aí. E há uma ligação dessas trombetas com a Arca da Aliança também. Vocês vão ver isso. Já tinha falado aqui no início que Davi se alegrava com essas trombetas quando estava transportando a Arca da Aliança. E esse capítulo também vai falar sobre a Arca da Aliança, tá? Tem muita coisa ainda para falar. No tempo de Salomão, a saber, no período de Salomão, quando levou a Arca da Aliança para dentro do templo, recém-construído, havia 120, olha aí que interessante, 120 sacerdotes com trombetas de prata. Eu me lembrei, sabe de quê? Daqueles cerca de 120 irmãos que estavam lá em Atos 2, Dali eles vão sair pregando o evangelho e vão ganhar muitas almas. Principalmente Pedro, naquele grande evento ali, ele pregou. É provável que as trombetas do templo, lá na época de Salomão, fossem semelhantes às do tabernáculo e estão representadas num baixo relevo no Arco de Tito, em Roma. Eu não coloquei aqui a imagem do Arco de Tito, depois você digita e você vai ver como eram essas trombetas. Não coloquei por quê? Por questões de direito de imagem, E aí o YouTube, ele fica bem atento ao que você está publicando. Então, digita aí depois Arco de Tito, trombetas. Você vai ver uma cena onde está ali estampado, uma cena do pessoal transportando a Arca da Aliança, e aí, se eu não me engano, transportando a menorá, Eu acho que esse é o evento, eles estão transportando a menorá, e alguns estão tocando as trombetas lá na frente. Essa trombeta, você vai ver o formato dela. É uma trombeta simples, pequena, como eu destaquei no início, como o José tinha falado também. Após o exílio da Babilônia, o relato de Esdras, logo após o retorno do exílio da Babilônia, o livro de Esdras narra que estas trombetas também foram tocadas ao lançar os alicerces, olha aí, do segundo templo. Então, quando estava lançando o alicerce, quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas. E os levitas, filhos de Asaf, um homem muito importante, tá? Vou falar especificamente sobre Asaf depois, em um outro vídeo. Ele era o tocador oficial do símbolos, Para louvar o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi. Então, os sacerdotes tocavam as trombetas, Hatzoserá. E os levitas, filhos de Asaf, que é o principal, inclusive Asaf fez alguns salmos importantes, Um dos salmos mais lindos de Asaf, se eu não me engano, é o Salmo 73. Deixa eu só conferir aqui. Esse salmo de Asaf, eu acho que o 50 também é de Asaf. Salmo 73. Exatamente, um salmo maravilhoso de Asaf. Vamos lá. Agora o relato de Neemias. Finalmente, no livro de Neemias, podemos ver na dedicação das muralhas, olha aí, de Jerusalém, quando eles estavam reconstruindo a cidade, Primeiro foi no fundamento do templo. Agora, a dedicação das muralhas, os sacerdotes tocavam as trombetas, enquanto os levitas tocavam os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, sabia que Esdras era um escriba? Pois é. Ia na frente deles. Só que ele não era aquele escriba que Jesus está lá, denunciando no Novo Testamento, junto com os fariseus, não. Tá? Ia na frente deles. Isso aí aconteceu muito tempo antes daqueles eventos. Detalhe. Lembra daqueles 2 asteriscos que eu coloquei lá, quando eu citei a Septuaginta e Flávio José? Pois bem, está aqui uma explicação, como se diz, uma nota de rodapé que eu deixei. A ordem da marcha nos acampamentos. Daí que faz ainda uma outra importante observação, lembrando que na Septuaginta, esse é o símbolo de 70 que escreveram o Pentateuco, da tradução grega do Antigo Testamento a partir do original hebraico, não é a partir dos textos massoréticos, tá? Então, portanto, a Septuaginta é muito mais antiga do que os textos massoréticos. Se você olhar, em alguns casos, até 1000 anos de diferença.
E quando tocar, olha o que está escrito na Septuaginta, e quando tocar o terceiro retinido, aquela trombeta que está tocando retinido, né? Dos acampamentos, os acampamentos do ocidente, que é o de Efraim, deverão começar a marchar. E quando tocar o quarto retinido, assim está na Septuaginta, os acampamentos do norte, que é o de Dan, deverão começar a marchar. Aqui temos as magníficas ordens e disciplina para o acampamento israelita. Eram deslocados no sentido horário. Eu falei anti-horário, né? No sentido horário, certinho. Vamos lá. A ordem da marcha dos acampamentos. Assim sendo, o historiador Flávio José, da História dos Hebreus, que você já conhece, também faz a mesma referência à ordem das partidas dos demais. Ao terceiro som de trombeta, as 3 tribos que estavam do lado do ocidente, junto com Efraim, né? Você deve lembrar, Efraim, Manassés e Benjamim, marchavam. E ao quarto som de trombeta, as 3 que estavam do setentrião, que é do norte, seguiram, que é as que estavam junto com a tribo de Dan. Nessa ordem, né, está aqui no texto bíblico, puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Essa sequência de Efraim, de ser primeiro o acampamento de Judá, depois Rubem, depois Efraim e depois a de Dan, essa mesma ordem, basta você ler o texto completo desse capítulo que você vai ver que a sequência é exatamente esta, tá? Então, vamos lá. Para ordenar a partir dos arraiais, tocava-se uma trombeta, mas dessa vez retinindo. Primeira vez foi tocada, partirá o acampamento do Oriente, liderado por Judá. Verso 5. Segunda vez do Sul, Rubem. Verso 6. Na terceira, partirá o acampamento do Ocidente, liderado por Efraim. Você vai ver a Septuaginta, no caso de Efraim e no caso de Dan, que é do norte, mas também você pode ver aqui em Números 10, no próprio capítulo, versos 22 ao 24. Você vai ver essa mesma sequência, tá bom? Para quem estiver pesquisando aí, ó, 22 ao 24 fala de Efraim e Números 10, 25 ao 27 fala sobre ao acampamento de Dan, tá bom? Então lê aqui do 22 ao 27, mais fácil, para tirar qualquer dúvida. Então eu coloquei aqui a ilustração para você entender. Primeira vez que se tocava, deslocava esse grupo. Segunda vez, deslocava esse grupo. Terceira vez, deslocava esse grupo. E a quarta vez, deslocava esse grupo. No sentido, portanto, no sentido horário. Não é assim? E olha que legal, né? Como é que Deus faz para não sair todo mundo de uma vez, né? Para não sair aquela correria, todo mundo atropelando um ao outro. Primeiro vai um, depois vai o outro, né? Apóstolo Paulo, profundo conhecedor da lei, né? Por analogia, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que era um profundo conhecedor das Escrituras, ao explicar sobre a necessidade de clareza na transmissão da mensagem do Evangelho, faz uma alusão direta ao toque da trombeta de prata na ocasião de convocação para a guerra. Ou seja, aqui você percebe por que eu disse que a trombeta, o toque de trombeta está relacionado com a pregação do Evangelho, principalmente para um confronto com as hostes espirituais, tá? Que é a guerra espiritual. Paulo diz, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, Paulo está com a mente daquela trombeta que tocava-se para a guerra, para a batalha, que são as 2 trombetas retinindo ao mesmo tempo, tá? 1 Coríntios 14, 8. O comentário bíblico Vida Nova também cita essa questão da seguinte forma: o apóstolo Paulo a tomou como símbolo, essa trombeta da pregação, símbolo da pregação, dizendo que o ministério deve fazer o chamado claro. De outra forma, os homens não vão se preparar para a batalha espiritual. Não é bonito isso? Queria deixar uma coisa relacionada aqui para finalizar, as trajetórias da Arca da Aliança. Eu falei que a Arca da Aliança está relacionada com as trombetas. Pois é, nesse capítulo ele encerra falando o seguinte: assim partiram do monte do Senhor, que é o monte, aqui é o monte Sinai, vai falar algumas vezes monte de Deus, né? Também. Mas depois você vai ver que sempre que se relaciona a monte do Senhor já vai ser o monte Sião, lá nos textos dos profetas, tá? Claro, falando de algo futuro, porque o monte Sião aponta para a nova aliança. Assim partiram do monte do Senhor, Sinai,
e caminharam durante 3 dias. Olha aí, eles caminharam durante 3 dias. Será que esse número fala alguma coisa para nós? A Arca da Aliança do Senhor ia diante deles durante esses 3 dias. Para quê? Para que a Arca da Aliança ia na frente? Para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, Senhor. A arca partia. O que acontecia na prática aqui embaixo? As pessoas, os levitas pegavam a arca e colocavam ela no ombro. Está aqui a Arca da Aliança. Pegava ela e colocava ela no ombro. Então, Moisés falava: levanta-te, Senhor, né? Sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti. Opa, Moisés está com guerra na cabeça. Seus inimigos saem da frente, porque o Senhor, nosso general, está indo à nossa frente, né? E fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: volta ao Senhor para os milhares de Israel. Em conclusão, esses mesmos eventos serão lembrados nos Salmos. Anota aí, 68, verso 1 e Salmo 132, verso 8. Guarda essas expressões: levanta-te, Senhor, volta, Senhor, né? Lugar de descanso. Salmo 68, verso 1 e Salmo 132, verso 8, para você anotar. Surpreendentemente, a Arca da Aliança, que representa o trono de Deus, guarda isso, a Arca da Aliança representa o trono de Deus, tá? Quem viu as aulas quem teve paciência para assistir às aulas de tabernáculo sabe de todos esses detalhes que eu estou falando. Então, a Arca da Aliança estava presente, sendo a referência da presença de Deus entre o seu povo em todas as suas jornadas. E eu vou encerrar aqui da seguinte forma: eu gostaria de te perguntar, eu quero que você deixe aqui no comentário o que você acha. Por que exatamente 3 dias para encontrar descanso? Se você puder citar algum versículo de referência, eu queria ver se vocês estão entendendo a mensagem. Estão entendendo aquilo que eu estou falando já há muito tempo já sobre essa questão. Por que exatamente eles caminharam 3 dias para encontrar descanso? Será que você consegue fazer alguma conexão? Escreve aí embaixo para nós. Peço que você compartilhe esse estudo com outros irmãos, tá? Eu deixei prontinho para você esse artigo completinho no nosso site. Olha que lindo, ó. As duas trombetas de prata e a saída do Sinai. Números capítulo 10. Olha aí, ó. O artigo está lá no nosso site, Curso Bíblico Online, tá? Então, as duas trombetas de prata e a saída do Sinai, números 10. É que eu começo a falar todos os detalhes que eu falei aqui e algumas coisas, né, também para você. A bibliografia que eu utilizei aqui, citando alguns, né, dos nomes, mas em outros casos eu não citei, está aqui bibliografia pesquisada para eu fazer essa. Obviamente a Bíblia, é claro, né? E aí, algumas coisinhas eu coloquei retirado desse conteúdo aí, tá bom? Vamos lá. O próximo vai ser números 11. Vamos falar sobre alguns temas importantes. Primeiro, Taberá, né? A rebelião do povo de Israel. Olha que tristeza. Os 70 anciãos, está tudo em números 11. Os 70 anciãos que foram designados para ajudar Moisés. Eldade e Medade são duas testemunhas fora do arraial. E Deus manda as cordonizes. Eles queriam comer carne, então tem carne para vocês, né? Olha aí, números 11. Deixa o seu comentário, não esqueça, eu vou voltar aqui para você não esquecer de deixar... Ah, outro detalhe. Não deixe de ver os nossos artigos, não. Estão ficando muito legais, tá bom? Esse aqui é números 10, mas tem vários outros lá. Não deixe de deixar o comentário sobre essa perguntinha e nós vamos encerrar com isso aqui. Gostaria de te perguntar, por que exatamente 3 dias para encontrar lugar de descanso? Olha de onde que nós tiramos a nossa pergunta, hein? Números 10, 33 ao 36, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.